1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 12 da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluias. Todos acharam, irmãos? Amém. Vamos ganhar tempo, né? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Diz assim: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Pode glorificar a Deus com as palmas do alegre. O nosso Senhor está na cruz, Jesus Cristo. Irmãos, esse versículo da palavra do Senhor nosso Deus, a qual acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 10, de versículo 12, é mais um conselho do nosso Senhor Jesus para as nossas vidas, usando a vida e o ministério do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo escreve que aquele que está firme, ou aquele que cuida está firme, olha, não caia. Ou seja, vigie para que não caia, persevere para que continue de pé na presença do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele virá buscar um povo lavado e remido no teu sangue, zeloso e de boas obras. Nos leva a entender a palavra do Senhor nosso Deus, que não basta apenas estar dentro de uma congregação. Nos leva a entender a palavra de Deus, que não basta apenas fazer parte de um povo, mas temos que fazer parte da igreja que vai subindo. E o apóstolo Paulo, conhecendo a história, ele traz à igreja de Coríntio uma memória que havia acontecido no tempo dos israelitas, na travessia do deserto. Ele diz: olha, lembrai-vos do que aconteceu no deserto, quando o nosso Deus, Ele tirou vossos pais da terra do Egito. Ao decorrer do capítulo 10, ele começa a mencionar algumas coisas, dizendo que tudo quanto estava escrito era para a memória da igreja da época e também para a nossa memória no dia de hoje. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus é amor, infinitamente amor, mas nós também sabemos que Ele é o Deus de justiça. A Bíblia diz que da maneira em que aquele povo começou a pecar contra Deus, eles provaram assim do juízo de Deus. A Bíblia diz que num certo dia morreu 23 mil por causa da murmuração do povo. A Bíblia diz em Números capítulo 25 que por causa do pecado da idolatria morreu 24 mil. Sem falar dos que foram picados por serpentes e daqueles que foram entregues na mão do destruidor. Como eu disse, tudo isso para nos trazer a memória de que nós estamos servindo um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. E bem-aventurado é aquele que obedece a sua voz. Bem-aventurado, meus irmãos, é aquele que se cumpre nele o versículo de João 17 e versículo 17, quando o nosso Senhor Jesus, Ele olha para o céu e diz: Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Nos dá a entender, meus irmãos, a palavra de Deus, que só tem um jeito de um homem se encontrar seguro: se ele estiver em obediência à palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, Ele, em um dos seus ensinamentos, porque foram vários, Ele olha para a nação da época, para o mundo da época, e diz: olha, muitos acham que estão vivos, mas estão mortos. É verdade. O povo estava festejando, o povo, fisicamente falando, estava respirando, mas de acordo com a analogia de Cristo, eles estavam mortos, porque não haviam aceitado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ter vida? Aceite a Cristo. Quer ter vida? Obedeça a Cristo. Quer morar
no céu, anda com Cristo aqui na terra, para que naquele último dia Ele possa te recompensar com a coroa da justiça. A igreja de Corinto, meus irmãos, estava vivendo uma divisão plena. 1 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz que havia um certo homem que ele estava unido com a sua própria madrasta. A Bíblia diz que eles entraram em uma discussão, dizendo que um era de Pedro, outro era de Paulo, outro era de Apolo e outro era de Cristo. De maneira que Paulo teve que os repreender, dizendo: olha, porventura Paulo morreu por você? Porventura Paulo foi crucificado por você? Ou seja, meus irmãos, eles estavam de uma certa forma idolatrando os doutores da época. É triste dizer, mas nós estamos vivendo esta época. Conforme está registrado em Romanos 1, de versículo 25, que chegaria um tempo em que o povo atentaria mais para a criatura do que para o Criador que fez todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, onde aqueles que estão à frente da obra, quando uma pessoa chega até ele idolatrando, ele não faz como o apóstolo Pedro diz: olha, adore a Deus porque eu também sou homem. Aleluia. Eles têm roubado a glória de Deus para si, e a Bíblia diz que o final será condenação e morte para quem fazer tal ação. A Bíblia diz que quando João, na ilha de Págios, ele tem uma visão do anjo. Quando ele se achega até a presença do anjo, ele se prostra para adorar o anjo. O anjo diz: não, eu sou conservo seu, adore a Deus. Nem o anjo quis ser adorado. Aleluia. Ou seja, toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e intercede por mim e por você, de dia e de noite. Ele é dia de honra, Ele é dia de adoração e de louvor. Aleluia. Como eu disse, meus irmãos, o nosso tema hoje é: tome cuidado, você que está firme, para que você não caia, para que você não saia da presença de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, de versículo 13, Ele diz: olha, bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Aleluia. Esta é a primeira consequência, meus amados. Quando uma pessoa está na casa de Deus, desfrutando, meus irmãos, da glória do Senhor, e ele volta para trás, a tendência é ele ser humilhado lá fora. Lucas, de capítulo 15 e versículo 11, se eu não me engano, a palavra do filho pródigo. A Bíblia diz que ele sai, aleluia, da casa do seu pai, que simbolizava a casa de Deus. E quando ele sai, meus irmãos, a peregrinar em terra estranha, enquanto ele tinha, de uma certa forma, riqueza, ele tinha amigos. Depois que a riqueza acabou, a Bíblia diz que todos viraram as costas dele, de maneira que ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz, de acordo com o tipo judaico, que o porco, a carne do porco era considerada imunda, e ele desejou comer a comida dos porcos. Veja, meus irmãos, a situação que ficou aquele jovem saindo da casa do pai. É a mesma semelhança do crente que está desfrutando da glória de Deus e resolve dar um passeio no mundo lá fora. Em Deuteronômio capítulo 28, antes da nação de Israel entrar na terra prometida, o nosso Deus, Ele usa Josué para relembrar o povo. Aleluia. Ele havia usado Moisés e usa Josué novamente. Ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, guarde os mandamentos do Senhor, continue na obediência a Deus, porque se vocês não obedecerem, estarão debaixo da maldição. A Bíblia diz que eles entraram na terra prometida, enquanto eles estavam em obediência, Deus prosperou na vida deles, Deus os abençoou. Mas de maneira, meus irmãos, que eles se voltavam contra Deus, Deus usava a nação da terra como vara, para que eles pudessem voltar à obediência ao Senhor nosso Deus.
Ou seja, nós que estamos na presença de Deus, se nós sairmos, meus irmãos, nós que somos principalmente pregador da palavra, se nós sairmos, alguém lá fora vai dizer: olha, você não estava nos mostrando o caminho, como que você hoje já não vive nele? Se era o caminho bom, era o caminho perfeito que levava ao céu, por que você hoje saiu dele? Aleluia. Nós sairemos escarnecidos, a palavra do Senhor será escarnecida. Nós seremos escândalos para impedir que muitos venham até Cristo. Aleluia. Ou seja, esta é a primeira consequência. A segunda consequência, meus irmãos, daqueles que foram libertos por Cristo e voltam para trás, é se tornarem novamente servos do pecado. 2 Pedro capítulo 2, de versículo 20 ao 22. O apóstolo Pedro disse: olha, vocês que pela graça do Senhor, através da palavra de Deus, vocês se uniram com Cristo. Se vocês voltarem outra vez para trás, aí vos sobrará aquele provérbio que diz: é como um cão que volta ao próprio vômito, é como a porca após ser lavada que volta ao esponjadouro de barro ou de lama. Aparentemente, meus irmãos, a pessoa que está levando uma vida de pecado, talvez está bem vestida, o cabelo bem penteado, mas se nós olharmos com os olhos espirituais, aleluia, está como esses versículos de 2 Pedro capítulo 2, de versículo 20 ao 22. Aparentemente está bonito por fora, exteriormente, mas a vida espiritual, aleluia, só Jesus Cristo para ter misericórdia. E assim, meus irmãos, a semelhança do pecado é como um cão que vomitou e volta ao seu próprio vômito. Veja, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro usa para especificar o pecado. É uma coisa nojenta, é uma coisa, meus irmãos, que desagrada a Deus. E de acordo com Isaías 59, de versículo 2, é um muro espiritual, é uma separação entre o homem e o Senhor, nosso Deus. É como uma porca que após ter sido lavada, volta a se lamear novamente. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, e através da palavra o homem é lavado pela palavra e purificado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, está apto para morar nos céus. E a pessoa resolve dar uma voltinha novamente no pecado. E que pena, meus irmãos, que nem todos conseguem voltar novamente para a posição que estava, para o lugar que havia ocupado, o lugar de filho. Muitos acabam morrendo no pecado e sendo condenados por isso. Ou seja, esta é a segunda consequência. A terceira consequência está em Lucas de capítulo 11, de versículo 24 ao 26, onde nosso Senhor Jesus disse: olha, quando uma pessoa é liberta de um espírito imundo, se ela não se encher do Espírito Santo, aquele espírito a qual saiu dela, ele começa a observar e ver que a casa está desocupada, varrida e adornada. Ele chama 7 espíritos piores ainda e ocupa novamente aquela casa. O estado daquele homem é pior do que o estado que era antes. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa força é muito inferior à força do nosso adversário. Esta é a verdade. Se nós temos poder para expulsar, é porque Jesus tem nos concedido segundo a sua graça. Se nós temos poder, meus irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para orar para uma pessoa ser enferma, é pela graça do Senhor nosso Deus. Mas se nós formos, meus irmãos, julgar entre nós e o nosso adversário, é claro que Davi menciona um adversário físico, dizendo que se não fosse a misericórdia de Deus, os adversários dele o engoleriam vivo. Mas nós podemos levar também para a vida espiritual. Se não fosse a misericórdia de Deus, o nosso adversário também nos engoleria vivo. Ou seja, Satanás, meus irmãos, vindo que aquela pessoa não buscou a presença do Espírito Santo, aquela pessoa não se adentrou ao reino dos céus, ele chama 7 espíritos piores ainda. Ou seja, ele sabe que agora a pessoa conhece a palavra e talvez ela possa voltar. Então ele chama 7 espíritos piores ainda para tentar puxar aquela pessoa ainda mais para o pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E se ocorrer a libertação
será ainda mais dolorosa do que a primeira questão. Bem-aventurado é aquele que está firme, bem-aventurado é aquele que permanece firme, bem-aventurado é aquele que não olha para trás, assim como olhou a esposa de Ló, de maneira que virou estátua de sal. Você que está firme, olha para que não caia. Você que está em obediência, continue em obediência. A Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que está puro, purifique-se ainda, na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Talvez muitos podem pensar: não, mas Jesus já pagou o alto preço, o sangue foi derramado, a salvação é simplesmente pela graça. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, de versículo 8 e 9, ele traz uma pregação completa. Ele diz: olha, a salvação é pela graça, mediante a fé, e não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas o Senhor nos deixou as boas obras para que andemos nela. Uma pregação completa para os nossos dias. O apóstolo Paulo observa a situação e quem sabe ele analisa: olha, eu não posso dizer que a salvação é pela obra, porque não é. Porque se eu disser que é pela obra, eu estarei negando o sacrifício de Cristo. Mas se eu simplesmente dizer que é pela graça somente, eles vão adentrar o pecado e vão ser condenados por isso. É por isso que ele traz: mas o Senhor nos deixou as boas obras para que andemos nela. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, a Bíblia está cheia de princípios que nós temos que tomar posse dele, que nós temos que cumprir para que nós possamos morar nos céus. Aleluia. Ele bem sabia, meus irmãos, o povo a qual ele estava lidando. Ele bem sabia a igreja a qual ele estava pregando. E nós estamos vivendo também este tempo. Se o pastor não pregar contra o pecado, e ainda que pregue, muitos querem, meus irmãos, tomar posse do pecado e achar que está entrando nos céus. Aleluias. A Bíblia diz em Hebreus de capítulo 10, de versículo 26, que se nós voluntariamente pecarmos contra Cristo, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aleluia. E ele continua dizendo, um autor desconhecido, mas inspirado pelo Espírito Santo, que aí o que resta, meus irmãos, é a ira de Deus contra tal pessoa. Ele diz que é um ardor de ira, o fogo que consumirá os adversários. Graças a Deus. Aleluias. Ou seja, vale a pena nós obedecermos a palavra do Senhor. Vale a pena, meus irmãos, nós continuarmos na perseverança, na vocação a qual nós somos chamados, como eleitos para morar nos céus, a qual o nosso Senhor Jesus, aleluia, através do sacrifício da cruz, nos dá uma oportunidade. Ou seja, a salvação não tem preço. É por isso que é pela graça, mas não quer dizer que estamos liberados para pecar e depois entrar nos céus. Aleluia. Ou seja, nós vimos, meus irmãos, aleluia, a consequência de ser pisado pelos homens, de ser escravo do pecado, de ser escravo de Satanás. E como nós vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 26 a seguir, a pessoa está rejeitando o sacrifício, está pisando novamente o Filho de Deus. Aleluia. E a consequência pior está em Lucas 16, de versículo 19 a seguir. A Bíblia fala de um certo homem rico, que vivia de maneira regalada. Fala também de um certo mendigo por nome Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava sempre à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela menciona que Lázaro era obediente.
não importando a situação, ou seja, nós não teremos pretexto nenhum para não obedecer a Deus. Esteja desempregado, enfermo, não importa. Romanos 8, aleluia, a Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos de Deus, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, não use nada de pretexto para apartar do Deus vivo, que não haja em vosso coração esse mau pensamento de apartar do Deus vivo. Aleluia. Sabendo, meus irmãos, que o fim daqueles que se apartam de Cristo é a morte física e eterna. Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. Como eu disse, aquele rico que não temia a Deus, chegando o dia da sua morte, porque nós estamos vivendo aqui de passagem, a nossa vida é como fumaça, é como um sopro. Por isso que a Bíblia nos chama de peregrino em terra estranha. Nós não pertencemos a esta terra. Aleluias. Por isso que nosso Senhor diz para nós juntarmos o nosso tesouro no céu, onde os ladrões não roubam e as ferrugens não consomem. Nós temos que estar aqui, meus irmãos, com os olhos focados nos céus, esperando a redenção final, a saber, o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a lei da gravidade não vai nos impedir de ter um encontro com Cristo nas nuvens, porque o próprio Espírito Santo, a qual foi derramado sobre a igreja de Deus, é que vai nos arrebatar naquele grande dia, nos entregando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o nosso Senhor nos levará até os céus e nos dirá: bem-vindo, bendito de meu Pai, para o gozo da vida eterna. Aleluias. Voltando à história, morrendo rico que não temia a Deus. A questão, meus irmãos, que ele foi condenado não é simplesmente porque era rico, mas porque era egoísta, porque não ajudava o seu próximo, porque não aceitou a palavra, porque não foi temente a Deus aqui na terra. A Bíblia diz que ele foi sepultado no Hades, mas morrendo Lázaro, ele foi levado pelos anjos aos céus. De maneira, meus irmãos, que o rico do Hades, ou aquele que já não era mais rico, era o mais miserável entre os homens, porque já não tinha mais chance de salvação. Ele começa a falar com Abraão, dizendo: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vir e tocar na minha língua para que eu possa me refrescar. Veja a situação. E era o Hades, ainda não era, meus irmãos, o lago de fogo. É por isso que a palavra do Senhor nos adverte nesta noite: para aquele que está firme, cuida para que não caia, vigie para que não caia, porque o final pode ser doloroso, o final pode ser terrível e irreversível. Aleluia. Aleluia. A situação daquele homem que outrora era rico era irreversível, ele não tinha mais o que fazer. De maneira, meus irmãos, que ele começa a pedir para Abraão para enviar alguém para que pudesse apregoar para os seus 5 irmãos que estavam ainda na terra. Abraão disse: olha, se eles não ouvem a lei e os profetas, nem tampouco ouvirá alguém que ressuscitar. Ou seja, talvez, meus irmãos, a pessoa fica esperando um sinal miraculoso para aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra do Senhor nosso Deus. E bem-aventurado é o que crê. Bem-aventurado é o que crê nas profecias desse livro. Apocalipse 1, versículo 3. A Bíblia diz que bem-aventurado não é simplesmente aquele que lê, mas aquele que crê, aquele que pratica, aquele que obedece a palavra do Senhor nosso Deus. Ou seja, de todas as consequências que eu disse, esta é a pior. Se a pessoa ele voltar para o mundo enquanto está sendo pisado pelos homens, ele tem ainda a oportunidade de voltar para Cristo. A pessoa que volta para o mundo estando escravizada pelo pecado,
pecado, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22, ele também tem uma oportunidade, pois enquanto houver fôlego de vida, ainda há tempo de salvação. Lucas capítulo 11, de versículo 24 ao 26, talvez ele possa ser escravizado ou se tornar novamente servo do diabo, mas ele pode também ter uma chance de arrependimento, pois a Bíblia diz, aleluia, ou a Bíblia nos leva a entender que se nós cair na mão do homem, Deus tem poder para nos tirar. Se nós cairmos na mão do adversário, Deus tem poder para nos tirar. Mas ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Não tem ninguém acima dele. E esses, meus irmãos, que como nós vimos na última questão, daqueles que serão condenados por desobediência a Deus, não estão sofrendo a condenação por causa do adversário, mas estão sofrendo a condenação por causa da ira de Deus sobre todo pecador, sobre aquele que rejeitou o Filho de Deus, aquele que pisou o sacrifício da cruz, aquele que desprezou a Cristo, estará sofrendo a ira de Deus. Aleluia. Por isso eu posso dizer, a graça está transbordando nesse lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A graça é a palavra de Deus sendo anunciada, meus irmãos. A graça é Deus nos mostrando o caminho estreito que nos leva à vida. É estreito, é difícil de percorrer por ele, mas no fim, aleluia, nós seremos galardoados. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eis que me está proposta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me recompensará naquele grande dia. Aleluia. Vamos batalhar, meus irmãos, aleluia, para que possamos andar no caminho estreito. O caminho largo, meus irmãos, é muito fácil de andar. É só não andar no estreito, automaticamente já está no largo. Mas o final é condenação e morte. Aleluias. Como eu disse, através da graça de Deus, da pregação do Evangelho, Deus está nos dando uma oportunidade. Você que está firme, continue firme. Você que ainda não aceitou Jesus, Deus está te dando uma chance. Chega de ser pisado pelos homens. Chega de ser escravizado pelo pecado. Vem ser chamado de Deus por filho. A Bíblia diz que todos, quando foi construído, são chamados de criatura, mas através de nós aceitarmos o Senhor Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus. Aleluia. Amém, meus amados? Amém. Está, aleluia, o Senhor nos propôs um caminho, como eu disse, estreito. Aleluia, não tem como andar nele com muitas bagagens, mas no final leva a vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para isso ele veio. Quando a palavra de Deus diz convertei-vos, está nos chamando a ter mudança, mudar de vida, mudar de atitude, para que você possa morar nos céus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo continue falando mais cada coração. Graças a Deus. Se for de pé, vamos agradecer a Deus por esta palavra, a qual o Senhor, segundo a sua misericórdia, Ele nos concedeu. Porque eu, meus irmãos, como homem, eu não teria nada a oferecer aos irmãos. Segundo a glória do Senhor que está no nosso meio, é que Deus tem nos mostrado o caminho a seguir. A Bíblia diz que Ele estava no trono de glória, e se Ele não quisesse deixar o trono, Ele não precisaria deixar o trono, mas Ele veio por amor a nós. Aleluia. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas segundo a misericórdia do Senhor, Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Não despreze o sacrifício da cruz. Não despreze a oportunidade de salvação a qual Deus tem te dado nesta noite. Amém. Senhor,